Louvado seja Deus. Aqui estou eu de volta, louvado seja Deus, para o nosso momento de oração e reflexão com você, família linda, povo abençoado. Desde já quero agradecer por todos vocês que nos seguem, que curtem os vídeos, que assistem as nossas mensagens. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Esses dias eu estava ausente, fui acometido por uma virose e ainda estou em fase de recuperação, mas eu não posso deixar de falar aquilo que Deus Ele tem colocado no meu coração para abençoar a sua vida. E hoje é terça-feira. Terça-feira é dia de culto aqui na nossa igreja, culto de oração e ensino da palavra. Eu já começo por aqui nesta manhã, trazendo uma palavra de reflexão para a sua vida. Mas antes vamos falar com Deus, pedir ao Senhor Deus a direção, a iluminação, para que Ele possa estar aqui presente, para que tudo que nós vemos a falar aqui seja da vontade do nosso Senhor. Pai, graças eu te dou por tudo que o Senhor tem permitido acontecer na minha vida, tanto das partes positivas como também das negativas. Das positivas eu te agradeço pela tua bondade e misericórdia para comigo. Das negativas eu te agradeço pelo aprendizado que nós aprendemos diante de todas as lutas e provações que nós somos submetidos até mesmo como teste da nossa fé. Aqui eu estou, meu Senhor Deus, me apresento a Ti nesta manhã e venho pedir ao Senhor a iluminação do Teu Espírito Santo sobre a palavra inspirada pelo mesmo. Que o Senhor venha me usar para falar ao coração do Teu povo ou daqueles que verdadeiramente desejam ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Oro por todas as famílias, oro por todos aqueles que nos seguem, que o Senhor abençoe de uma forma poderosa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, essa virose é uma virose terrível, né? Desde o domingo retrasado, já passou dos 8 dias, hoje já faz 10 dias, que eu estava pregando e minha garganta foi fechando. Foi fechando, quase que eu não conseguia terminar o sermão. E eu estava, naquele momento, trazendo uma palavra de reflexão à nossa igreja, uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra fortíssima, falando da estratégia do inimigo para trazer perturbações às famílias, da nossa vida. E naquele momento eu estava falando como os demônios trabalhavam para destruir vidas e como ele agia na vida das pessoas. E foi uma palavra muito poderosa e eu terminei o sermão quase sem voz, o inimigo estava muito furioso. Dali por diante, bom dia aqui para a nossa irmã Márcia, que Deus abençoe minha irmã. Louvado seja Deus. Dali por diante, depois do domingo, foi 2 dias de dor de cabeça seguidos. No terceiro dia em diante, eu comecei a sentir um incômodo na garganta. E assim foi até o dia de hoje. Depois passou uma tosse seca terrível. Depois, por último, uma coriza. Que virose terrível. Eu já estava há algum tempo e não tinha pegado essa virose, porque a gente sempre tomando as injeções, né, tanto da Covid como também da virose. E dessa vez eu não tomei o reforço da injeção da virose. Eu aconselho que os irmãos tomem a injeção da gripe, porque vale a pena, porque a gripe machuca muito a pessoa. Então, hoje ainda estou aqui, minha voz ainda rouca, ainda tossindo, mas eu estou vivo. Eu percebi que ontem eu fiz oração ao nosso Deus, eu já senti um grande alívio depois de eu ter orado ao meu Deus. Então, se a gente está enfermo, nós devemos buscar força em Deus. Passamos por essas lutas, sim, porque somos pessoas naturais, são pessoas que vivemos nesse corpo. E a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, e essas aflições chegam para nos provar, mas não vai nos derrubar, nem derrubar a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então estamos aqui
louvado seja Deus, pregando a palavra de Deus. E eu gostaria de falar hoje sobre um título: como se defender das armas forjadas do inimigo. Primeiro que nós precisamos identificar, louvado seja Deus, essas armas. E a palavra do nosso Deus, deixa eu baixar um pouquinho aqui, a palavra do nosso Deus, ela nos ensina. No livro do profeta Isaías, no capítulo 54, verso de número 17, está escrito assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, de que de mim procede, diz o Senhor. Nós temos um direito, louvado seja Deus, que procede de Deus. Você precisa aprender isso, eu preciso aprender isso, para que nós possamos tomar posse da promessa de Deus, que está embutida no texto sagrado. A gente precisa ler a Bíblia, identificar essas promessas e tomar posse na nossa vida. Porque se a gente ler a Bíblia e não identificar as promessas, e não aprender a tomar posse com as promessas, nós vamos ficar para trás. Então nós precisamos identificar. Então, no primeiro momento aqui, o que é que o profeta está dizendo? Que o inimigo, ele utiliza de armas forjadas. Que armas são essas? A arma mais que o diabo usa é a mentira. Ele pega uma mentira e transforma ela em uma verdade contra uma pessoa. Hoje se fala muito das fake news, não é verdade? Existe um combate pelo STF, as fake news, que são destruidoras na imagem da pessoa. Às vezes a pessoa inventa uma mentira e essa mentira começa a circular como se fosse uma verdade. Quando você for provar que aquilo era uma mentira, o dano já foi feito. Então Satanás, ele tem se utilizado desta arma. Nós temos um exemplo bíblico, louvado seja Deus. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui para a garganta não fechar. Nós temos um exemplo bíblico do texto que fala de Adão e Eva, que estavam ali colocados por Deus em um jardim, viviam em paz, viviam o seu relacionamento amoroso, quando de repente chega o diabo e com uma arma forjada, ele distorceu todas as verdades de Deus, que Deus tinha ensinado para aquele casal. E Deus tinha dito para ele usufruir de todos os frutos das árvores que ali estavam no jardim, e simplesmente proibiu ele de tocar na árvore do conhecimento. E o diabo chegou e disse para Adão e Eva com muita facilidade, disse: não, isso não vai acontecer a vocês, porque Deus sabe, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Deus. Isso despertou neles a curiosidade de ser igual a Deus. E eles foram e comeram. Eva pegou em primeiro lugar, comeu e deu para o seu marido, que poderia também ter rejeitado, e ambos comeu. Eu me lembro até da história de Nani e Safira. Um preparou a arma. Um momentozinho aqui, irmãos. Então, irmãos, louvado seja Deus, nós usufruímos das verdades de Deus como defesa. Então, com as armas forjadas, eles conseguiram ali neutralizar as verdades de Deus e fez com que a sua mentira prevalecesse e derrubou Adão e Eva. Colocou contra Deus. Você está entendendo? Colocou contra a Deus. Eles comeram, caíram e hoje nós pagamos um preço alto por conta deles. Somos solidários à queda de Adão. Por isso que hoje nós sofremos as consequências do pecado. O mundo hoje está se destruindo por conta da maldade dos homens, por conta do pecado. O diabo tem semeado a sua maldade no coração dos filhos dos homens e os homens estão se destruindo. A gente vê o mundo todo em guerra se destruindo, as pessoas se destruindo. E eu quero dizer aqui para você nesta manhã que isso tem acontecido também no nosso meio.
Às vezes nós somos atacados por pessoas que a gente nem pensa, não é verdade? Você tem a pessoa como seu amigo, uma amiga, você às vezes recebe na sua casa, você tem o prazer de receber, quando de repente a pessoa sai da sua casa e começa a falar mal de você e do que viu na sua casa, e fala mal para todo mundo. Aí você, como é que você pode ter uma pessoa assim como seu amigo ou amiga, não é verdade? Então o diabo, ele trabalha dessa forma. Então a mentira é uma das primeiras armas forjadas de Satanás que tem destruído muitas vidas. Eu quero dizer para você aqui, meu amigo, minha amiga, você que vai me ouvir, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você aqui, nesta manhã de terça-feira, que o diabo, usando dessa arma forjada, ele tem destruído muitas vidas. Muitas pessoas, Judas Iscariotes foi um deles, que o diabo usou Judas como uma arma contra o próprio Cristo, para ser um instrumento de tortura e até mesmo de crucificação a Cristo, porque Satanás implementou na mente de Judas que o que Cristo fazia não era correto. Então Judas, ele comprou as ideias de Satanás, e no seu coração estava lá. Judas não concordava com os ensinos de Jesus Cristo, estava ali do lado de Jesus, caminhando com Jesus. E Judas tomava conta da bolsa, era tesoureiro, mas o seu coração era maligno. Por isso que Satanás entrou no coração de Judas, porque o coração de Judas já não era bom, o coração de Judas já não era perfeito. E o diabo entrou por isso. O diabo, ele entra na vida das pessoas porque vê a brecha, vê a maldade. Onde existe maldade no coração de alguém, pode ter certeza que o diabo vai entrar lá, para usar dessa brecha e usar a pessoa como instrumento de tortura na vida de outras pessoas. E nós precisamos compreender isso. Agora eu gostaria que você, louvado seja Deus, abrisse a sua Bíblia para você ver o que Cristo falou com os próprios judeus ou com aqueles que estavam ali ouvindo a sua palavra. Muitos dos judeus que criam dele, está lá escrito no Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 44. Abra sua Bíblia, ou anote aí, pegue um caderno. Eu gosto que os irmãos que nos acompanham, hoje o engano está tão grande que eu quero que vocês peguem a Bíblia e leiam comigo. Ou pegue uma caneta, anote os textos da Bíblia e depois vá ler, ver se o que eu estou falando é verdade. Eu faço questão que você leia a Bíblia. Louvado seja Deus. Então, nesse discurso aqui, nós vamos perceber Cristo ensinando aos judeus, aqueles que criam nele e aqueles que não criam, havia ali uma oposição. Vamos ler a partir do versículo 39, João 8, 39 diante, para você entender. Que diz assim: então lhe responderam, nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Os judeus estavam ali reivindicando que eles são filhos de Abraão pela promessa. Veja no versículo 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Eles estavam reivindicando que era filho da promessa em Abraão, certo? Que não precisava ouvir a Cristo, mas no seu coração, o que era que estava lá no seu coração? A maldade. A maldade estava lá. E o próprio Cristo revelou para eles, no versículo 40, mas agora procurais matar-me. O que era que estava no coração daquele povo? A maldade. Eles queriam matar o inocente. Eles queriam matar uma pessoa justa. Louvado seja Deus, por conta da verdade que estava falando, que estava pregando. E no versículo 41, veja bem, vós fazeis as obras do vosso pai. Jesus dizendo para eles, aos judeus, vós fazeis as obras do vosso pai. Porque eles tinham Abraão como pai. Disseram-lhe, não, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Então, os judeus, eles questionaram Jesus, dizendo que tinha um pai que era Deus, porém, esse Deus que eles estavam dizendo que tinha, era um Deus que eles estavam querendo matar as pessoas, mas não era Deus. Às vezes tem muitas pessoas
andando assim, achando que tem Deus na vida, que está andando com Deus, quando na verdade a gente pode ter Deus só de boca para fora e não do coração. A gente precisa ter Deus no coração para que as nossas obras sejam manifestadas em Deus e as pessoas vejam, glorifiquem o nosso Pai que estás nos céus, por conta das nossas atitudes, das nossas obras, não é verdade? No versículo de número 42, replicou-lhe Jesus a eles: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havereis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E aqui, meus queridos e amados irmãos, eu quero trazer aqui uma grande revelação da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Olha só o que Jesus disse: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havereis de amar. Olha a revelação de Deus para mim e para a tua vida. Quem tem Deus como Pai não quebra os mandamentos de Deus. Pega essa aí. Quem tem Deus como Pai não quebra os mandamentos de Deus. E qual é os dois grandes mandamentos de Deus? Um jovem chega para Jesus e faz essa pergunta. Jesus o quê? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu espírito. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem tem Deus como Pai, ele ama o seu próximo. Então, as pessoas que vivem se degradando, se ofendendo, tentando se matar, pode dizer que tem Deus só de boca para fora. Então, nós precisamos pegar a revelação de Deus da palavra. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, se vocês, Jesus dizendo aos judeus, se vocês tivessem verdadeiramente Deus como Pai, em vez de você estar procurando me matar, vocês deveriam me amar. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a revelação de Deus. Então, nós precisamos entender isso. E no versículo de número 43, Jesus diz: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Então eles diziam que Deus era o Pai deles, todavia eles não queriam ouvir o que Deus tinha a dizer para ele por meio do seu Filho. E quantas pessoas hoje rejeitam a palavra de Deus pela boca dos seus filhos? Quantas pessoas têm rejeitado Deus por não querer ouvir a palavra de Deus por meio da minha boca? As pessoas às vezes ficam escolhendo pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho que escolher pessoas para ouvir a palavra de Deus. Se Deus quer falar comigo, Ele pode usar a boca de quem Ele quiser para falar comigo. O importante é que Ele fale comigo. Eu não tenho que escolher a pessoa. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo pela boca desta pessoa. Você está entendendo? Então nós precisamos, louvado seja Deus, entender essas coisas. Entender que a obra de Deus, a obra de Cristo, é feita dessa forma. Louvado seja Deus. Deus usa pessoas, Deus sempre usou pessoas. Agora, quando nós queremos escolher pessoas para falar conosco, em vez de pedir a Deus, fala comigo, Senhor, seja pela boca pelo bico de um pássaro, ou pelo canto de um pássaro, ou pela boca de alguém. Deus falou com Balaão, por conta da sua rebeldia, pela boca de um jumento. Isso mesmo, Deus pode falar conosco como Ele quiser, Ele é Deus. Amém? Ele é Deus, Ele pode sim falar conosco do jeito que Ele quiser. Então, nesse discurso entre Jesus e os judeus ali, Jesus agora, Ele revela algo que nós precisamos pegar, que nós estamos falando aqui das armas forjadas de Satanás contra as verdades de Deus. No versículo 44, do capítulo 8 de João: vós sois do diabo. Olha que expressão forte Jesus utilizou para aquele judeu naquele momento. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Porque a partir do momento que nós não amamos o nosso próximo, nós estamos dizendo que nós não amamos a Deus. Verdade. Nós estamos dizendo, Senhor, nós não te amamos. Às vezes, quando nos falta o amor ao próximo, estamos negando o amor a Deus e dizendo para Deus: olha, eu não quero que tu reine sobre a minha vida. Tu não és o amor, eu prefiro o ódio. Porque às vezes nós rejeitamos Deus e o diabo começa a agir
porque rejeitamos a Deus. O diabo só precisa disso, meu amado, minha amada. O diabo só precisa que nós rejeite as verdades de Deus para ele dizer, não, eu estou aqui com as minhas mentiras e vou te fazer feliz. E tem muitas pessoas acreditando que pode ser feliz pelas mentiras de Satanás, mas deixa eu dizer aqui para você algo da parte do nosso Deus, que está escrito no Evangelho de João capítulo 10, verso 10, onde o próprio Cristo, ele dizendo para aquela multidão, ele disse, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para dar vida e vida com mudança. A missão de Satanás na terra é matar, roubar e destruir. Então as pessoas que se apegam às mentiras de Satanás, a Rede Globo agora colocou a novela onde o profeta fala pela boca do diabo. Ou seja, a adoração a Satanás. A Rede Globo adora Satanás. Ali está mostrando claramente que eles estão ali adorando a Satanás, não a Deus. E nós temos visto isso. Então o que é que acontece? Acontece aqui que o diabo, utilizando dessa arma forjada da mentira, ele tem destruído muitas pessoas. E Jesus estava ali falando com os judeus, que é o vosso Pai, querer satisfazer o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e para a mentira. Então Deus está revelando aqui que a arma principal do diabo para destruir com a vida dos filhos de Deus é a mentira. Satanás, ele tem um alto poder de engano por meio da mentira. Ele faz com que as suas mentiras se tornem verdade na mente de muitos, e muitos estão seguindo as mentiras de Satanás. E nós precisamos seguir as verdades reveladoras de Cristo Jesus, nosso Senhor, para que nós não venhamos nos perder na caminhada. Precisamos manter firme com nossos pés no chão, olhando para frente. Louvado seja Deus. A Bíblia assim, deixando tudo que ficou para trás, nós devemos seguir para o alvo. E o nosso alvo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então o Satanás, ele chega com a arma forjada, o engano. Nós já vimos aqui. Ele destruiu Eva e Adão com facilidade. Ele destruiu Ananias e Safira ali com aquelas mentiras com facilidade. Ele já destruiu muitas pessoas que já foram servos de Deus, que estavam na presença de Deus. Ele já destruiu com muita facilidade. Então ele chega com a mentira para distorcer a verdade. Ele chega com engano e ele chega com a falsidade. São armas forjadas de Satanás. Agora, o que é que nós precisamos entender? O que é que nós precisamos entender da parte de Deus? Porque nós não estamos livres dessas armas. Essas armas são utilizadas muitas das vezes contra nós. As pessoas usam as suas mentiras para difamar a nossa imagem, para tentar jogar a gente no chão, tomar frente, eles fazem de tudo. Mas veja bem o que, é que a Bíblia está dizendo aqui. E isso que nós temos que identificar e tomar posse na nossa vida. Quando o profeta Isaías disse no capítulo 54, verso 17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Primeira coisa, você tem que entender, essas armas não vão prosperar. Eles podem utilizar dessas armas, mas não vai haver progresso. Por quê, pastor? Porque Deus está dizendo, não vai prosperar. Ele vai entrar ele vai entrar com providência na minha, na tua vida, na minha história, na tua história, para que as armas forjadas de Satanás, toda mentira, engano, falsidade de Satanás contra a sua vida, não vai prosperar. Eu estou profetizando hoje aqui, na minha, na tua vida, que não vai prosperar, porque já está escrito na Bíblia. Louvado seja Deus. O Senhor lhe garante, toda língua que ousa contra ti em juízo, língua maldosa, língua fraudulenta, língua mentirosa, língua falsa. Essa língua Deus vai queimar com fogo, louvado seja Deus. E no final ele diz o seguinte, tu condenarás. Quem tem que condenar a língua do mentiroso é o justo. Nós precisamos se levantar e condenar a mentira de Satanás na boca das pessoas. Se você está vendo que a pessoa está mentindo, se a pessoa está vendo que a pessoa não está falando a verdade, corrija essa pessoa na hora. Mas às vezes nós sabemos o que a gente faz? A gente para ouvir as mentiras de Satanás e acabamos por concordar com as mentiras que está sendo falada. Em primeiro lugar, eu quero ensinar aqui uma coisa para você, louvado seja Deus. Antes de nós emitirmos qualquer julgamento contra uma pessoa, devemos ouvir ambas as partes.
Nunca se ouve uma parte só e emite algum julgamento. Mas as pessoas ouvem uma parte e não ouviu a outra parte e já emite um julgamento, já se afasta da pessoa porque acreditou nas mentiras de Satanás. E isso Satanás tem ganhado muito espaço usando dessas armas. E nós estamos aqui para lutar contra as armas de Satanás. Mas como? Vou chegar lá agora no último tópico. Só quero dizer aqui, para a gente concluir, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor, de nós nos levantarmos e condenar essas armas, essas mentiras do diabo. Condenar. Nunca aceitar, mas condenar. É a nossa herança. Condene a mentira, meu irmão. Condene a falsidade, meu irmão. Condene o engano, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Não deixa isso avançar, mas condene, se levante da autoridade do Espírito Santo de Deus para condenar. E para nós concluirmos, louvado seja Deus, esta palavra de hoje, como nos defender das armas forjadas do diabo? Nós falamos das armas forjadas, nós demos aqui exemplo de pessoas que foram vítimas das armas forjadas do diabo. E agora, no último ponto, eu quero falar com você como nos defender dessas armas. Abra a sua Bíblia, ou acesse, ou escreva em um caderno e depois leia. Em Efésios capítulo 6, verso de número 11. Para nós nos defendermos dessas armas forjadas do diabo, está aqui a palavra de Deus nos orientando. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Qual é a defesa do cristão contra essas armas? Se revestir de toda a armadura de Deus. Quando nós procuramos nos revestir da verdade, nós já estamos anulando a mentira. No versículo 12 diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os demônios, as forças do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, vamos entender aqui. Se Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas, que não fala carne e sangue, está falando de pessoas. Se a nossa luta não é contra pessoas, se ele está dizendo que a nossa luta é contra as forças do mal, e uma pessoa está sendo usada com armas forjadas, em nome de Deus às vezes, então veja bem, aí esta pessoa está sendo usada por Satanás, meu irmão. Essa pessoa pode até se dizer evangélica, pode dizer o que for, esta pessoa está sendo usada por Satanás. Se não está com a verdade, se está com a mentira, com as armas de Satanás, esta pessoa está com Satanás também. Você está entendendo? Pega aí, em nome de Jesus Cristo. Não existe uma pessoa caminhar com Deus e ficar contra o seu próximo. Pega essa aí. Não existe uma pessoa caminhar com Deus e ficar contra o seu próximo, usando de mentiras, de engano, para tentar passar a pessoa para trás, para tentar desmoralizar o outro. Não existe. Ou andamos com Deus, ou andamos com Satanás. Que verdade, hein? Mas tem que falar. Temos que pregar a palavra, a verdade. Está escrito aqui, não pode fugir do que está escrito. Louvado seja Deus. No versículo de número 13, Paulo chega a dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois ter vencido, tudo permanecer inabalável. Então, o que é que Paulo está nos dizendo aqui? Que nós temos que vencer esta guerra. É uma guerra, é uma batalha. Então, o crente não foi chamado para viver no comodismo. Nós vivemos em luta constante, mas nós vamos vencer quando nós utilizamos das armas certas, das armas de Deus, da verdade, do jejum, da oração, da palavra, nos revestir de todas essas armaduras de Deus
para que tudo venha ficar firme, inabalável, e nós vencermos todo o engano de Satanás na vida das pessoas. E para concluir, louvado seja Deus, ele diz, louvado seja Deus, versículo 15, calçai os pés com a propagação do Evangelho da Paz. Por isso que eu estou aqui pregando a palavra todos os dias, não me canso. Não me canso de pregar a palavra de Cristo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só, sem fé, nós não conseguimos apagar os dardos inflamados do diabo, as setas, as mentiras, os dardos, as armas forjadas. Precisamos de utilizar do escudo da fé para apagar, anular em nossa história, anular em nossa vida. Porque se nós ficarmos carregando a flecha que alguém lançou, ficaremos doentes o resto da vida e morreremos por conta da flechada. Você está entendendo? Nós precisamos perdoar e avançar. E nós não precisamos caminhar com muita gente. Olha só, eu aprendi na minha caminhada que hoje eu não preciso de muita gente do meu lado para caminhar com Deus. Sabe, multidão demais só atrapalha. Um homem de Deus, Deus diz assim, vai para a batalha, sai com 37 mil homens, não, 33 mil homens na batalha. E Deus mandou pôr a prova, voltou 30.700, só ficou 300, foi Gideão, só ficou 300 homens. Ele ficou assustado, mas voltou 30.700, 32.700, peraí, acho que eu perdi as contas aqui. Ele saiu para a batalha, com uma multidão de pessoas, e Deus mandou colocar a prova, e só ficou 300 pessoas. E disse assim, é com esse pouquinho que eu vou te dar a vitória, porque a multidão só atrapalha. O que nós precisamos é de Deus do nosso lado. Diga aí comigo, o que eu preciso é de Deus. Diga, eu preciso é de Deus. Se Deus estiver comigo, eu sou a maioria. Louvado seja Deus. Então aqueles que estão nos utilizando de armas forjadas, para tentar nos jogar para trás, manchar a nossa imagem. Isso é com Deus. Deus resolve tudo para nós. Agora nós devemos permanecer firme na fé. Louvado seja Deus. E usar da autoridade que foi nos dada por Deus para apagar os dados inflamados do inimigo e também condenar a língua mentirosa e fraudulenta. Porque essa é a herança dos santos. Deus já nos deu autoridade para isso. Para condenar as mentiras de Satanás. Louvado seja Deus. Então nós vamos neste momento, louvado seja Deus, nós vamos orar agora, porque essa palavra foi muito rica e abençoadora. Nós vamos orar. Se essa palavra abençoa a sua vida, eu peço a você que compartilhe. Compartilhe nos seus grupos. Louvado seja Deus. Compartilhe para pessoas que você conhece e sabe que está passando por isso. Compartilhe, porque essa pessoa vai ouvir esta palavra e vai se fortalecer na presença de Deus, na presença de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal da YouTube, se inscreva agora. Gerry Adriano Souza. Vai lá, te inscreve no canal, digita separadamente Gerry Adriano Souza, não é tudo junto não. Gerry Adriano Souza separadamente. E vai aparecer minha foto, você se inscreve no canal e tem 340 vídeos de mensagem lá e das nossas programações. Você pode estar nos acompanhando, curtindo os vídeos e também compartilhando. Quando você entender que a palavra é abençoadora e que abençoa você, vai abençoar outra pessoa. Faça isso em nome de Jesus. Amém? Beber mais um pouquinho de água aqui. Porque essa virose, às vezes, diz a gente, a voz sempre querendo sumir, né? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Deus de amor, Deus maravilhoso, te agradeço por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Eu creio que esta palavra, onde ela chegar, vai abençoar vidas. Eu creio que esta palavra, ela vai causar um impacto na vida de muitas pessoas que estão ouvindo esta palavra. É uma palavra estratégica nos ensinando como nos defender, identificar as armas forjadas de Satanás e como nos defender dessas armas. Somente nos revestindo de todas as armaduras de Deus, permanecendo firme do teu lado, usando a fé como escudo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada família,
cada amigo, cada amiga que está nos ouvindo. Ó Deus, e aqueles que vão nos ouvir, que o Senhor esteja abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, foi bom estar aqui com você, nosso irmão Antônio, nossa irmã Heloína. Que Deus em Cristo abençoe a vida poderosamente de vocês. E quero dizer que, nossa irmã Márcia, quero dizer que nós estamos de volta. Louvado seja Deus, eu estarei sempre aqui trazendo uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, porque esta missão Deus me concedeu esta missão de pregar a palavra. Então, se esse canal serve para abençoar vidas, então eu devo utilizar para estar falando do amor de Cristo. Amém? Forte abraço, Deus abençoe vocês. Hoje à noite aqui, às 19 horas, nosso culto de oração e ensino da palavra vai ser bênção e você não pode ficar de fora, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço e bom dia a todos.